A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora. Depois também passamos a atuar pelo YouTube, o canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós, ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Mando um abraço carinhoso e especial à minha querida Nora, que fez aniversário ontem. Que Deus te abençoe, muita saúde, paz e felicidade. Hoje eu estou ficando mais velho, estou completando 61 anos e depois de amanhã o meu filho caçula completará 23. Então 3 aniversários na mesma semana, uma semana de festas. A gente também agradece as felicitações dos amigos, foram muitas durante todo o dia. Ficamos felizes, né, com esse carinho, inclusive de amigos ouvintes. Muito obrigado, que Deus os abençoe. Mando um abraço carinhoso, super especial ao meu amigo Jorge Alves. Ele vai fundar um novo centro espírita na rua João Pereira da Silva, número 11, Casa 1, em Santa Cruz. Centro Espírita Amor Divino, SEAD. Uma casa de amor e paz. Então, meus queridos irmãos, já estou convidando a todos os ouvintes que a partir do mês de abril vai ser inaugurado um novo centro espírita. Mais um ponto de luz aqui na Zona Norte. Parabéns ao meu querido amigo Jorge Alves. Que Deus lhe abençoe, que a espiritualidade amiga seja sempre presente, te dando todo o amparo necessário para a divulgação da Boa Nova. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Feliz por mais uma noite de estudo do Evangelho de Jesus. Muita paz a todos. Meus irmãos, vamos estudar sobre a oração. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 999327758. Este é o WhatsApp da emissora. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. A essência, o ser em si mesmo, constitui a individualidade que avança mediante o processo reencarnatório, adquirindo experiências e desenvolvendo as aptidões que lhe jazem inatas, heranças que são da sua origem divina. A expressão temporária adquirida em cada existência corporal, com as suas imposições e necessidades, torna-se a personalidade de que reveste o espírito a fim de atingir a destinação que o aguarda. Muita paz e muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre a oração. A doutrina espírita foi reservada a provar-nos a sua ação, de nos revelar as relações existentes entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Os efeitos da prece, porém, não se limitam aos que apontamos. Sim, cabe à doutrina espírita esclarecer acerca da prece, como ela chega no mundo espiritual, mas com tudo isso ainda não é o suficiente para explicar todos os detalhes da oração. Recomendam-na
todos os espíritos. Renunciar alguém à prece é negar a bondade de Deus. É recuar para si, sua existência e para com os outros, abrir mão do bem que eles podem fazer. Então não se faz prece somente para si, é importante fazer prece por todos aqueles que necessitam, até mesmo para outros países, né? Para o mundo todo. Ascendendo ao pedido que ele faz, Deus, muitas vezes, objetiva recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Daí decorre que a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre mais eficácia. Porquanto o homem vicioso e mau não pode orar com o fervor e a confiança que somente nascem do sentimento da verdadeira piedade. Do coração do egoísta, daquele que apenas de lábios ora, unicamente saem palavras, nunca os ímpetos de caridade que dão à prece todo o seu poder. São palavras jogadas ao vento, ou seja, a pessoa não tem nenhum sentimento, porque a prece tem que sair de um sentimento interior, sair do coração, né? Não deve nem ser longa, é uma ligação mental, mas que saia do seu íntimo. Então, claramente, isso compreende que por um movimento instintivo, quem se quer recomendar às preces de outrem, o fará de preferência aqueles cujo proceder há de ser mais agradável a Deus, pois que são mais prontamente ouvidos. Quantas intercessões existem por parte de muitos. Eu conheço pessoas que têm uma relação, né, de pessoas nos seus livros. Diariamente, ao fazer a prece, emana pensamento para todos aqueles relacionados. Por exercer a prece como ação magnética, poder-se-ia supor que o seu efeito depende da força fluídica. Assim, entretanto, não é. Exercendo sobre os homens essa ação, os espíritos, quando necessário, suprem a insuficiência daquele que ora, ou ungindo diretamente em seu nome, ou dando-lhe momentaneamente uma força excepcional, quando o julgam digno dessa graça, ou quando ele lhes pode ser proveitosa. André Luiz fala também que onde tem pessoas orando, pode ser um casebre. Existem, lá do alto da espiritualidade, eles veem um ponto de luz. É um pontinho de luz ali, emanando eflúvios de amor, de paz e de tranquilidade para todos. Está no pensamento o poder da prece, que não depende nem de palavras, nem de lugar, nem do momento em que seja feita. Ou seja, a prece pode ser feita em qualquer instante da sua vida e onde se encontrar. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum, ou seja, com mais pessoas. A influência do lugar ou do tempo só faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. Mais informações vocês encontram no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, nos itens de 9 a 15. Informações estão passando para que as pessoas possam se inteirar um pouco mais sobre a importância da oração. Sermão Pedro Barjonas, novamente em nossas mãos, vamos buscá-lo no seu tempo e no espaço, que esconde esse personagem maravilhoso. Se nos deu tanto incentivo através de sua vida para o aprimoramento espiritual, que nos leva à fé, ao amor. Pedro, quando era moço, ouvia contar pelos seus ancestrais a vida de Jacó e sua família, a história de José e de seus irmãos, que o venderam por inveja aos comerciantes que destinavam ao Egito. Pedro tinha a imensa vontade de conhecer a terra onde aquele varão de Deus morara, e principalmente o poço que construíra, que tomou o seu nome, ou seja, o Poço de Jacó. E como não podiam sair os dois, André ficara dirigindo a pesca. Partiu Simão Pedro com mais 2 companheiros que gostavam de viagens, principalmente com o pescador da Galileia. Em uma madrugada chuvosa, sai a caravana de Betsaida a Cafarnaum, daí a Magdala, Nazaré, Naim, Samaria, Siquém e, por fim, chega a Sicar, onde existia o Poço de Jacó. Poderiam Pedro e seus companheiros fazer essa viagem pelas águas do Jordão, contudo, já estavam cansados de águas. Preferiram espichar as pernas em uma boa marcha como peregrinos do dia e da noite. Não pense que eles foram de carro, a cavalo, porque não possuíam, foram a pé. O Poço de Jacó ficava em um cruzamento de águas ou de veios de água a mais de 30 metros de profundidade, com as paredes rochosas conservando o líquido precioso como bênção de Deus. Era de utilidade comum para os samaritanos.
Os judeus eram pessoas estrangeiras e a ignorância superava. Porém, podiam transitar nos arredores sem se misturarem com os filhos da terra. Pedro era sabedor dessa separação racial. Ao ver o poço feito pelo personagem bíblico Jacó, sentia uma emoção diferente. Não via naquele trabalho um rude efeito das mãos humanas, mas uma glória onde mãos espirituais abençoavam aquelas águas. Teve a oportunidade de beber do líquido e nele saborear coisas diferentes da água comum. Aquilo o pôs a pensar. Então a sua fé era tanta, sua vontade de estar ali, e ele percebe a diferença do sabor da água. Tinha vontade de conversar com os samaritanos, mas era difícil. Os samaritanos fugiam dos judeus. Passeando uma noite com seus companheiros nos arredores de Sicar, avista uma choupana onde vendiam muitas coisas. E Pedro pensa, onde se vende qualquer um compra, vamos lá falar aos companheiros. E parte para a cabana onde a cortesia estava presente no velho grego, que ali residia há muitos anos. Confraternizaram-se em poucos minutos e passaram ao principal. Pedro estava ansioso por saber todas as informações sobre o poço de Jacó. O velho grego já tinha ouvido muita gente no lugar falar sobre o poço. E Pedro não estava errado. Muitas pessoas de caráter afirmavam ter visto nas bordas do poço um anjo abençoando as águas. Eis a razão porque vinha gente de todo lugar buscar e beber dessa água, afirmava então o comerciante. Pedro nota nas encostas da parede alguns molhos de plantas e aponta com interesse ao comerciante. Aí começa então a ficar mais interessante o diálogo entre Pedro e o comerciante grego. Essa planta é de venda nessa região? E para que serve? Como se chama? Parece que conheço, responde o velho grego. Deve conhecer, pois ela é cultivada em toda a Palestina. Chama-se Peganon. Parece que os fariseus pagavam o dízimo com ela. Serve de tempero para as comidas e é um remédio de muita virtude para a vista cansada, aliviando ainda os homens agitados. Pois o cansaço do trabalho e das ideias reflete-se no corpo. Dizem por aqui que o seu cheiro afasta os males espirituais. Pedro interessou-se muito quando o grego lhe falou que ela servia para a vista cansada, o que ele não sabia. Pedro sofria desse mal de cansaço visual. E o velho acrescenta: meu filho, essas folhas, juntamente com a água do poço de Jacó, e lava os olhos, que ficarás curado. Pedro pega um molho das mãos do grego e pela manhã, à beira do poço do antigo patriarca, faz o preparo, pingando-no nos olhos e bebendo um pouco. Repetiu esse tratamento muitos dias, enquanto ali permaneceu. Uma noite foi aplicar o unguento pela última vez na vista e sentiu ligeira sonolência. Como se fosse um sonho, viu aparecer diante dele um ancião, todo de branco, com um cajado na mão, a lhe falar serenamente: meu filho, a tua fé te curou. Eu sou Jacó e muito te quero. Deus te abençoe. À beira deste poço, mantemos um trabalho de vigilância constante com o nome de Deus, e essa água, quando é acrescentada à fé, faz maravilhas e constitui remédio para todos os males. Pedro acorda do ligeiro sono, falando aos seus companheiros: quem estava aqui conversando conosco? Ninguém, Pedro, ninguém, responderam sorrindo. Você dormiu um pouco nessas lajes, deve ter sido o cansaço ou o remédio que você passou nos olhos. Pedro, passando as mãos nos olhos, compreendeu que deveria ficar calado. E daquele dia em diante, o cansaço sumiu de sua vista. Quando abre e fecha os olhos, experimentando a visão, ainda ouve, bem longe ou dentro da cabeça, a voz mansa do patriarca bíblico: quando lembrares deste poço e de mim, Pedro, pede a Deus Todo-Poderoso para manter essa misericórdia em benefício de todas as criaturas sofredoras. Simão Pedro voltou a Betsaida com seus companheiros que nada pescaram nas águas espirituais, sobre o que passou com ele. Era um segredo que ficou somente com ele. Na hora costumeira, na igreja dos pescadores, lá estavam todos os companheiros do mestre. Tiago menor lembra-se e faz oração da noite. Simão Pedro, Bar Jonas, instigado pelo olhar de Jesus, e propõe com desembaraço: mestre, estou ansioso por saber qual o valor real da oração.
Muitos sacerdotes, inclusive alguns sábios, quase todas as mulheres, e tu mesmo, têm na oração um princípio, e por princípio a súplica a Deus. Será mesmo indispensável para o nosso dia a dia? O Cristo, revestido de energia mesclada com paciência, instrui com segurança. Pedro, a oração devia anteceder a todos os encontros dos homens, em qualquer sentido de conversação, pois ela é uma força reguladora das nossas emoções. A prece é uma manifestação de gratidão ao nosso Pai Celestial. É como se estivéssemos pedindo sua orientação para os nossos feitos. Quando feita com humildade, estabelecemos em torno de nós um ambiente parecido com os dos anjos. Estes, por simpatia, nos visitam, incentivando mais as qualidades de Deus que Deus guardou nos nossos corações. Pedi e obtereis. Essa é a lei do Senhor. No entanto, é necessário saber pedir para que o pedido abra caminhos compatíveis com a dádiva que mora no reino do amor. Quem não gosta de orar, certamente não acordou para as realidades do Espírito. Se manifesta algum interesse pelas coisas espirituais, é só aparentemente. No fundo do coração é como aquele poço que o sedento furou, mas não encontrou a água para beber. É o homem seco de sentimentos, capaz de fazer escândalos em nome da religião e dos bons princípios. É bom que vejamos este exemplo. A criança, quando chora, é uma forma de oração que faz a sua mãe, que como anjo tutelar aparece imediatamente, já sabendo da necessidade do filho. Pois é assim o nosso Pai Celestial. Ele sabe bem de que precisamos, mas espera por nós, porque quem pede desenvolve em si certa humildade, tonificando as almas pelo carinho e abrindo diálogo entre as criaturas. O mestre para sua conversação, deixa o tempo preparar o entendimento e prossegue instruindo. Pedro, tocaste em um assunto dos mais lindos que a vida nos apresenta, os segredos da oração. Essa força que nos impulsiona a todos é instinto, inspiração e intuição em todos os reinos da natureza. É que Deus já nos fez assim, com certa predisposição para conversarmos com Ele, através dos meios que dispomos, de conformidade com o grau que atingimos na escada da vida. Se não ora e desconhece a ação benfeitora da prece, mesmo o Senhor estando nele, por meios que ele próprio desconhece, sente-se distanciado de Deus pela ignorância. Toda alma que reconhece os altos benefícios da vida espiritual e trabalha para o autoaperfeiçoamento, não despreza a oração. Tem nela uma arma que previne e que ajuda no combate a todos os tipos de imperfeições materiais e espirituais. Negar a claridade é negar a própria existência do Criador. A prece é o prefácio da vida. Quando uma alma esquece a oração, ela por si mesma é atrofiada. Na verdade, eu vos digo para não esquecerdes de orar em todos os trabalhos que Deus vos confiou nos caminhos da terra. No entanto, deveis fugir dos exageros, do fanatismo, das lamentações, sem sentido, principalmente os que já conhecem e entendem a boa nova do reino. Quando orardes, não façais em público, pois este ato é muito sagrado para que jogueis aos que passam. Não façais como orienta a hipocrisia, ser dado a oração para satisfazer amizades e mostrar à sociedade que reverencia a Deus é típico de hipócritas. Orar, acima de tudo, é trabalhar no coração para que todos os sentimentos de ódio desapareçam, deixando de existir a vingança. É perdoar as ofensas, é doar sem a recompensa. Circula em nossa mente como troca, é amar constantemente. O silêncio era completo diante da pausa do mestre, reconfortado pela atenção de todos. Jesus prosseguiu. O evangelho da primeira à última letra é uma oração. E aquele que começa a vivê-lo está orando nos moldes que a vida espera. A prece, Pedro, tem várias modalidades, e a que mais agrada ao Criador é a que tem a forma do bem. Quando estamos orando, emitimos luz de vida, que traz de volta a luz de Deus. É nesse ambiente de permuta divina, sentimos-nos felizes. A felicidade de quem ora poderá transformar-se em cura de enfermos, em alegria para os tristes, em paz para os atribulados, e poderá ajudar muito na aquisição da sabedoria. Quando orarmos por um determinado objetivo, enriquecemos a área em que desejamos servir.
Orar é muito grande para a alma e saber orar é muito maior. Pedro lembra-se fortemente do patriarca Jacó, quando este lhe pediu que orasse em intenção poço famoso. Comparando com o que Jesus acaba de dizer, descobre a prece é a telefonia divina pela qual falamos com a divindade, sem os acessórios dos homens, nem a sua audição. A descagem certa é o modo pelo qual nos portamos para falar e o assunto elevado que escolhermos para conversar com o Senhor. A oração, se não o modo digno de orar, tem sido esquecida pelos homens. O pedir e obtereis leva em conta o que se pede e como se pede. A prática da prece dilata o sentimento de amor no coração de quem a faz e busca, no mais alto que a terra tem carência. São fluidos de ordem superior que descem pelos canais dos pensamentos puros, abastecendo a alma de uma luz consubstanciada no amor, capaz de restaurar todos os desequilíbrios e abrir caminho para mais vida na criatura. Quem ora bem todos os dias é dotado de uma força superior, indizível, que por onde passa, mesmo que haja elementos negativos, insufla o bem-estar e agrada a quem encontra, porque é um pão permanente do céu que desce para os que andam na terra. A oração ainda é um segredo por desvendar, mesmo pelos que têm o hábito de usá-la, de mil modos, integrada na força do silêncio, sem o rótulo de qualquer religião. Ela é o céu livre, com a prerrogativa de ajudar pela vontade de Deus e de Cristo. Cristo, oração, é o ambiente de luz feito pelo exercício da prece, quando ele, transfigurado diante das nossas necessidades, ensina-nos a pedir com obediência, a buscar com humildade, a esperar com confiança e sentir a resposta de Deus com gratidão. Uma súplica feita pela boca de um justo, a mente de um sábio ou pelo coração de um místico pode muito, sendo capaz de transformar o impossível para os olhos do mundo em realidade espiritual. Orar é um ato elevado no reino dos homens. E saber orar é a expressão divina no seio humano. Quando estamos em estado de prece, só nos lembramos da oração e o amor domina todos os nossos impulsos, partem da nossa cabeça fios de luz, desconhecendo qualquer obstáculo criado pelas trevas e avança em direção ao reino de Deus, de onde absorve a essência da vida. Como resposta do Pai para o Filho que pede, o centro de forças encravados no perispírito, com sutis ligações no espírito, redistribuem esse éter divino, modificado com as nossas necessidades, em todo o metabolismo celular, passando igualmente pelas glândulas internas, de modo a beneficiar todo o organismo, sem esquecer o mundo interatômico da carne, de sorte que a alma começa a respirar um oxigênio puro, pela pureza do agente de Deus, que rasga o infinito em direção à criatura, que se encontra envolvida na fé, na esperança e no amor. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Na medida certa. Ele adoecera gravemente. O diagnóstico fora quase aterrador. Parecia uma sentença de morte para quem estava prestes a cruzar a linha de chegada dos 100 anos. O tratamento prescrevia quimioterapia e radioterapia. Sessões diárias, por semanas. Finalmente conseguimos a autorização dos que lhe compõem a família física e o pudemos visitar. O abatimento dele era visível. Natural, pensamos nós, para quem está com um tratamento tão agressivo e soma mais de 9 décadas. Emagrecera muito. A voz não possuía o vigor de há pouco, quando ainda o ouvíamos em suas atividades doutrinárias. No entanto, o que mais nos chocou foi o olhar. Parecia ter perdido o brilho, aquele brilho que estávamos acostumados a ver. Olhar que sabia sorrir de longe quando avistava um amigo. Olhar que envolvia a pessoa, mesmo que ela estivesse à distância. Aquele olhar de tantos benefícios. Conversamos pouco. Sabíamos que não poderíamos nos deter em seus aposentos por muito tempo. Fôramos avisados para sermos breves.
como se fosse possível marcar tempo para a amizade, que deseja abraçar, aconchegar, contar novidades, trazer para dentro de 4 paredes todo o dinamismo de um mundo que aprendeu a amar esse ser tão especial. Como se pudéssemos traduzir de forma abreviada todos os recados dos tantos amigos que o amam, que estão distantes, mas presentes. Como se rapidamente pudéssemos dizer dos que oram, dos que lhe enviam votos de recuperação, dos que gostariam de ter notícias suas. Quando acalmamos nossa torrente de notícias, o olhamos mais uma vez. Ele sorria, embora não fosse aquele sorriso espontâneo, atrás do qual estávamos acostumados a ouvir uma pergunta gentil, uma observação especial. Então ele nos disse: atualmente, a única coisa que posso decidir em minha vida é se deixo a minha janela aberta ou fechada. A frase foi curta, ligeira. Talvez, se não tivéssemos ouvidos de ouvir, nem tivéssemos percebido que o amigo na atual condição de enfermidade que o maltrata falava do quanto desejaria poder reger a própria vida, como sempre fizera, desde os verdes anos da juventude, quando saíra da casa paterna para conquistar o mundo no mercado de trabalho. Depois, conquistar o universo dos corações com sua dedicação ao bem e oferta da sua amizade. Ficamos a cogitar quantas vezes nós, por desejarmos preservar o nosso afeto em situações semelhantes, lhe tolhemos a liberdade. Estabelecemos regras rígidas de alimentação, de acomodação, de horários, do que pode ou não fazer. Não nos preocupamos em perguntar: o que gostaria de fazer hoje? Quem sabe estar conosco à mesa? Gostaria que contatássemos algum amigo em especial para o ouvir visitar? Que podemos fazer para que você sinta que o amamos intensamente, mas que não o desejamos sufocar com nosso amor? O maior amor é aquele que renuncia em benefício do ser amado. Saibamos dosar nossos cuidados, não retirando a liberdade de quem pode estar idoso ou enfermo, mas está lúcido e prezaria tomar suas próprias decisões. A alegria se faz de pequenas coisas. Não retiremos isso de quem amamos. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus e Mestre, agradecidos estamos por mais uma semana que se inicia, para mais uma noite de trabalho no bem, divulgando sua sábia doutrina e consolando os corações doridos, enchendo-os de esperança em dias melhores, porque seu Evangelho, Senhor, é um bálsamo para as nossas almas aflitas, que muitas vezes nos perdemos nos labirintos do nosso interior, mas a luz que se acende acima de nós vem de Ti, porque és o sol de primeira grandeza a iluminar todos os corações, porque somos suas ovelhas, Senhor, caminhando para o seu redil. Que sua paz permaneça conosco hoje e sempre. Meu querido irmão Marcos Ferreira, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Felizes por mais oportunidade de trabalho na Seara do Cristo. Que possamos, meus irmãos, viver os ensinamentos de hoje no nosso dia a dia. Muita paz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir, na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu,
Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que tem.